O Deleb é uma criatura que foi postada pela primeira vez no perfil de Trevor Henderson em 6 de março de 2019, onde é nos apresentado sua aparência. Como seu nome sugere, Deleb tem um corpo que se assemelha a um cordeiro, porém somente feito de carne. Onde aparentemente seu rosto deveria ficar é apenas um vazio, o que o deixa ainda mais ameaçador. Esta foto postada por Trevor foi tirada por uma vítima não tão inocente. A descrição diz: ela ouviu porque não conseguia dormir e notou que a luz de segurança do quintal havia ligado. Ele estava de pé, imóvel, exatamente onde ela havia enterrado Stanley, ao lado dos arbustos. Não tinha olhos, mas ela conseguia sentir ele olhando para ela acusadoramente quando virou em sua direção. Ele fedia. Nesta foto, nós temos as seguintes informações. Ele tem um corpo físico, já que as luzes de segurança acenderam com sua presença. Ele despreza assassinatos. Ele fede. Pode ser um efeito de carne em estado de putrefação. Mais tarde, em 23 de junho de 2019, Trevor postou um Polaroid, onde nós conseguimos ver Deleb 1992, onde conseguimos vê-lo flutuando do lado de fora do carro de quem tirou a foto. Em 6 de novembro de 2019, Trevor postou uma outra imagem, onde conseguimos ver Deleb flutuando perto de um poste de luz. Nesta imagem, um usuário chamado de Takiro perguntou: o que ele faz? E Trevor respondeu que causa danos psíquicos maciços. A última imagem foi postada em 13 de janeiro deste ano, onde aparentemente mostra que o Deleb é um descendente do Big Charlie. Tem muito tempo que os cordeiros e ovelhas são utilizados como alimento e sacrifícios, e ficou assim por gerações. Todos eles nasciam com um único propósito: morrer para servir de alimento ou sacrifício. Provavelmente, isto fez com que Deleb punisse assassinos pelos seus crimes. Quando você reanalisa a primeira foto, você percebe que ela fala que o Deleb fedia, o que provavelmente tem a ver com o fato dele possuir ataques psíquicos maciços. Ele deve atacar o olfato da pessoa através de uma indução psíquica. O cheiro. Ele faz com que a pessoa inale um cheiro terrível que a impede de respirar, causando uma morte longa e dolorosa. E se por acaso haja uma chance dela sobreviver, acredite, este cheiro nauseante e horrível irá assombrá-la pelo resto de sua vida. Então você assistiu mais um vídeo até o final, né? Bom, já que é assim, por que não deixar o seu like aí embaixo para me ajudar? Já que este vídeo te entreteve, provavelmente os próximos também irão. Então inscreva-se no meu canal e ative o sininho para nunca perder os vídeos novos que eu postar aqui. Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Olá, amante do terror. Hoje eu vou lhes falar o quão perigoso pode ser Deleb, e considerem isso como um quase remake do vídeo antigo de Deleb, que é bem raso. Aqui eu vou tentar ser o mais claro possível e passar um entendimento melhor sobre essa coisa, além de dizer o quão perigoso ele pode ser. Claro, é só uma estimativa. Tudo começa com Big Charlie, uma criatura surgida através de um experimento feito para conseguir uma fonte infindável de carne, utilizando carne de bois, vacas, galinhas e galos, ou algo assim. Mas algo deu errado e aquele experimento acabou ganhando vida, saindo do controle e escapando da fábrica de processamento de carne.
Mas este experimento de certa forma deu certo, porque Big Charlie é uma fonte infinita de carne, tanto é que constantemente está produzindo cada vez mais. E quando há excessos, a carne é expelida para fora do seu corpo, virando o que chamamos de Lil Nugget. Existem milhares de Lil Nuggets, cada um com uma forma diferente, mas a que conhecemos melhor está aqui. Mas não estamos aqui para falar sobre Lil Nugget em si, mas sim sobre o que acontece com ele. Lil Nugget tem uma baixíssima possibilidade de fazer uma metamorfose, como nessa imagem diz. Ele pode se tornar um Void Nugget ou um The Lamb, e algo me diz que para isso acontecer tem que ser uma situação muito específica. Por exemplo, para ele se tornar um Void Nugget, ele precisa entrar em contato com algum elemento muito forte. Vamos supor a matéria escura, a antimatéria e magia obscura. Isso pode ocasionar em um ser capaz de manipular o espaço-tempo. Bom, a antimatéria poderia simplesmente desintegrá-lo, por isso que eu disse que tem uma baixíssima possibilidade, quase nula. Por isso que existe e provavelmente sempre existirá apenas um. Agora falando especificamente sobre The Lamb, ele não surgiu, foi criado por um processo. Primeiro, um Lil Nugget. Segundo, carne de Big Charlie. Terceiro, radiação iônica. E por último, uma maldição. Isso deu vida a essa criatura. Ele é um ser rosado e carnudo. Não tem face, apenas um grande vazio em seu rosto. Mas mesmo assim, dizem que quando você o encara, é como se você estivesse olhando para um abismo e ele estivesse olhando para você. É bizarro. Possui uma forma semelhante a um cordeiro, como já diz o seu nome, o cordeiro. E como já dito, vem de uma evolução muito específica de Lil Nugget, que tem uma genética bastante interessante. Basicamente, The Lamb é uma criatura com habilidades sobrenaturais, e essas habilidades são levitar, forte odor, um forte cheiro que pode te sufocar, danos psíquicos massivos. Não é um dano que ele causa na sua mente, mas sim danos que ele faz com a mente dele. Isso inclui coagulação do sangue, onde ele pode fazer o seu sangue coagular dentro do seu corpo, impedindo a circulação, até que o seu cérebro pare de funcionar. Inversão de gravidade. Como o nome sugere, ele pode inverter a gravidade das coisas ao seu redor, isso incluindo você, fazendo você subir a uma altura considerável e depois retornar para a gravidade normal. E aí, você já sabe o que acontece. Não ser afetado por coisas físicas. Como o próprio Trevor Henderson disse, ele é uma criatura metafísica, ou seja, está além da percepção humana. É como se ele existisse e não existisse ao mesmo tempo, o que torna balas, por exemplo, inúteis contra ele. Provavelmente, ele deve ter mais outros poderes, mas sabemos apenas esses com certeza. Agora falando sobre o perigo que ele pode oferecer. Olha, isso depende do ponto de vista de cada um. Alguns dizem que The Lamb persegue malfeitores, sendo considerado um santo padroeiro. Já outros dizem que ele pode seguir a qualquer um, pois já foi adorado por um culto diabólico. Mas a parte mais aceita é que ele pune apenas malfeitores, sendo chamado de Espírito Santo. Então vamos considerá-lo um benfeitor. Mas veja bem, ser perigoso não significa ser necessariamente mal, mas sim oferecer risco a algo ou alguém. Neste caso, para quem The Lamb oferece perigo? Se já não ficou bem claro, ele oferece perigo àqueles que cometem atos hediondos, crimes e atrocidades. Por exemplo, a descrição dessa imagem diz o seguinte: ela viu porque não conseguia dormir e percebeu que as luzes de segurança do quintal haviam se acendido. Estava parado bem onde ela enterrou Stanley, ao lado dos arbustos, sem olhos, mas ela podia senti-lo brilhando acusadoramente enquanto se virava em sua direção. Aquilo fedia. Vamos por partes. A descrição primeiramente diz que a mulher não conseguia dormir, o que talvez queira dizer que The Lamb possa induzir insônia.
Depois nos diz que as luzes do quintal haviam se acendido conforme a presença de The Lamb, o que significa que ele tem o corpo tátil. Logo após, nos diz que ele estava parado, bem em cima de onde ela havia enterrado Stanley, que não sabemos quem ou o que era, se era uma pessoa ou um animal de estimação, mas estava enterrado. E se The Lamb estava lá, então significa que ela matou esse tal de Stanley. Tanto é que ela sentiu um olhar de acusação, mesmo ele não tendo olhos. E por último, diz que ele fedia. E o que aconteceu depois? Bom, o mais óbvio, ele a matou. Agora vamos resumir tudo. The Lamb é um resultado de um processo bem específico de evolução do Lil Nugget, ou seja, ele é criado por alguém através de um ritual. Inclusive, eu teorizo que existe apenas um, porque quando o criaram, The Lamb pode ter matado a todos, pois considerou que o seu próprio nascimento era uma atrocidade, e quem o criou merecia ser destruído. E eu acho que se ele visse Big Charlie, ele também o mataria, assim como Lil Nugget, pois é uma derivação de si mesmo. Então, quando The Lamb foi criado, ele nasceu com poderes sobrenaturais e um corpo metafísico. Ou seja, além de ter poderes, ainda tem o corpo intangível. Ele não é mau, mas é perigoso. Perigoso para malfeitores e utiliza suas habilidades para puni-los. E com puni-los, eu quero dizer matá-los da forma mais dolorosa possível, quase parecido com Old Detective. E assim como Old Detective, não importa o quão eles tentem se esconder, The Lamb sempre vai os encontrar.